Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, um quadro do seu canal, a Palavra Responde. E para realizar o nosso trabalho, nós contamos com o apoio de muitos parceiros, entre eles a Ebenezer CS Contabilidade, uma empresa de contabilidade com muitos serviços para você e para a sua empresa. Estamos estudando a guerra das naturezas, o conflito espiritual vivenciado por todo ser humano, especialmente os filhos de Deus. Na reflexão anterior, falamos sobre o tema obras da carne ou obras das trevas, né? A origem. Hoje nós vamos falar sobre a questão os conhecedores do bem e do mal, o engano do diabo, baseado aí em Gênesis capítulo 3, dos versos 1 ao 5. Vamos começar a nossa reflexão hoje, queridos, lendo um dos textos mais conhecidos dos cristãos e acho que até das escrituras. Por quê? Porque fala de um momento importante e fatídico das escrituras, um momento chave para compreendermos o plano de redenção. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, do 1 ao 5. Portanto, observem que as escrituras aqui não fazem uma alusão direta ao diabo, a Satanás. Usa a figura de um animal, no caso, a serpente, para se referir a ele, conforme fica claro para a gente em Apocalipse 12, do 7 ao 9, que eu citei até nas reflexões anteriores, né? Onde nós vemos que a serpente é uma figura do diabo e Satanás. Essa forma de linguagem das escrituras, de usar uma coisa para representar a outra, um animal para representar alguém, não é incomum. Nós temos a pomba representando o Espírito Santo. Depois nós temos um cordeiro sendo usado para representar o Cordeiro de Deus. Ou seja, por que foram usados esses animais citados aqui em cima? Por uma razão simples. As características deles têm a ver com as características que se quer ressaltar no personagem por eles representados. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só. Então, assim, o que se espera, né, de nós ao se referir ao diabo como a serpente é que nós entendamos que estamos diante de um personagem sorrateiro, traiçoeiro, astuto, porém, eu destaco aí na tela, humilhado. Né? Ou seja, que tem uma condição rastejante, não é uma condição altaneira. Aquele que esteve, né, nós vimos isso na reflexão de ontem, aquele que esteve nas regiões celestes, agora está jogado nas partes mais baixas do universo, jogado na terra. Percebe? Então, esse é o personagem que está por trás do início deste conflito, conforme nós vimos na reflexão anterior também. E dele, né, ou melhor, desse texto, eu quero destacar 5 pontos para a gente analisar. São eles a questão da serpente, a astúcia, o ardil, uma verdade e o início, né, e o começo da batalha. Vamos lá. Questão da astúcia. A astúcia de Satanás, a sua habilidade para o engano, que aparece em primeiro lugar nas regiões celestes. Por isso nós falamos ontem, né? Para caracterizar as obras da carne como sendo obras das trevas. Né? Começam com obras das trevas. Né? Começa no mundo espiritual. E essa ação maligna de Satanás começa na região celeste quando ele arrasta atrás de si um terço das miríades celestiais. Ou seja, o engano, ele pregou o engano para todos os anjos.
para 100% dos seres celestiais. Mas apenas um terço caiu no seu engodo, no seu engano, por assim dizer, né? no caso. Depois nós temos a questão do ardil. E o ardil aqui, que ele usa em relação a Eva, no caso, é a dúvida. Então ele vai torcer as palavras, ou um modo de falar, provocando dúvida no coração de Eva, e dúvidas em relação a quê? Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou. E esse ponto aqui ele é muito interessante, sabe por quê? E reforça a necessidade de nós termos um conhecimento claro, preciso da palavra de Deus. Assim, não podemos admitir vírgulas, insinuações contra a palavra de Deus, seja do diabo, seja de quem for. Aquilo que Deus fala é absoluto, é a verdade. Por exemplo, nós estamos vivendo uma guerra nos últimos dias aí, essa tal de ideologia do gênero. Um exemplo, onde não tem macho nem fêmea, né? Tem lá um terceiro ser aí, que só pode ser uma coisa do inferno, porque a Bíblia é clara em falar sobre homem e mulher. Mas não, vem uma ideologia dizendo, não é assim, não é bem assim, não é isso que Deus disse. Foi assim que Deus falou? É homem e mulher mesmo? Desde que nasce, será? Percebe? Onde está o engodo da coisa? É a mesma coisa lá do passado. Foi o mesmo que ocorreu com Eva. Então, ardil da dúvida, de desconstruir aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou. Nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a verdade de Deus, os princípios de Deus. E, queridos, não dar ouvidos a vozes malignas. Não dar ouvidos, né, a coisas que vêm e falam contra a palavra. Só que se eu não tenho conhecimento da palavra efetivo, como eu vou questionar? Então, precisamos conhecer. E se qualquer coisa, eu falei sobre isso na questão da vontade de Deus. Quando eu falei algumas lives aí sobre como saber a vontade de Deus. A dúvida, queridos, ela desmancha a fé. A dúvida não vem de Deus. De Deus vem sim, sim e não, não. Sempre assim. Terceiro ponto, uma verdade. Como assim uma verdade? Satanás estava dizendo uma verdade? De certa forma, sim. Né? Por que ele fala aqui? Ó, que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Isso é um fato. Tanto é que o homem hoje é um conhecedor do bem e do mal. Só que essa verdade, quando foi trazida ali por Satanás, ela não é uma meia verdade. Ela é uma parte da verdade. Faltou algo nessa verdade. Da mesma forma que quando Satanás vai tentar a Jesus Cristo, ele cita textos das Escrituras, mas perceba que Jesus sempre contrapõe com uma outra Escritura, porque ele está trazendo apenas uma parte da verdade. Ele não está mentindo, está dizendo uma coisa que é real, mas ele estava omitindo outra parte. Então, essa questão aqui, essa verdade incompleta, o que ela faz em alguns instantes? Uma verdade incompleta ou parcial, ela deturpa a vontade de Deus no seu todo, às vezes. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ok, só que o segundo ponto aqui, ele ocultou as consequências de se tornar um conhecedor do bem e do mal. Porque é como se ele estivesse dando um copo de veneno para Eva. Ó, isso aqui, né, vai te fazer. Vamos pegar aí uma droga, né? Essa droga aí vai fazer você viajar. Ah, legal. Mas não fala que vai viciar a pessoa, vai tornar a pessoa dependente, que vai destruir as células cerebrais dela, vai diminuir a capacidade de raciocínio cognitiva e assim por diante. Enfim, vai desgraçar a vida dela depois. Só fala da consequência imediata, do resultado imediato. Então, e resultado disso, pode ser que no primeiro instante, depois que Adão e Eva comeram o fruto e olharam para si mesmos, falaram, nós não morremos, né? Nós estamos vivos. Será que o diabo falou a verdade? Não, eles descobriram algumas coisas. Eles descobriram de imediato que perderam a glória de Deus, que perceberam que estavam nus. Eles perceberam que, e vão perceber mais ao longo do tempo, a humanidade vai perceber isso, o quê? Que aquele mal, né, aquela morte espiritual imediata, não física, não era a última consequência. Isso que aconteceu no espírito deles reverberaria mais tarde para o corpo. Por quê, queridos? Porque aquele corpo que se renovava na presença de Deus, que Deus renovaria, que viveria eternamente, perde agora a sua fonte de vida eterna.
perde. E com isso se torna um corpo corruptível. E esse processo do corruptível ser revestido da incorruptibilidade, do que é mortal hoje se revestir novamente da imortalidade, só vai acontecer no final do plano da redenção, lá no arrebatamento. Quando Jesus então desfaz completamente as obras do diabo, inclusive do nosso físico, por assim dizer. O homem procura, né? Temos vários filmes falando sobre isso. No passado, a busca da fonte da vida eterna, da juventude eterna, né? Alguns chamam de Shangri-La, né? No caso. Muito bem, queridos. Um recado para quem um dia assistiu, viu esses filmes, ou hoje ainda sonha com uma fonte de juventude eterna. Ela só existe em um lugar, na presença de Deus. É só Deus que pode mudar a nossa condição e nos dar a vida eterna de verdade. E essa fonte não está nesse mundo. Não está lá no Jardim do Éden, aquele jardim não existe mais. Ela está hoje na presença de Jesus Cristo. Quando nós voltamos para Jesus, ele fala: eu vos darei a vida eterna. Ele tem isso para dar para a gente efetivamente. Então assim, começa, né? Com esse episódio começa a guerra das naturezas. Nós vimos um pouco ontem, né? Quando falamos sobre obras das trevas ou obras da carne. Estamos aprofundando um pouco mais hoje como é que começou tudo isso. E nas reflexões seguintes a gente começa a destrinchar cada um dos elementos desse confronto. O que é que nós estamos enfrentando diariamente. Então perceba aqui, para te fechar, indo para a parte final da reflexão de hoje. Perceba que quando ocorre esse fato lá no Éden, de imediato o homem procura soluções. E o homem procura soluções como? Fazendo uma vestimenta de folhas de figueira. Folha de figueira é um elemento efêmero, né? Você arranca a folha de uma árvore e logo ela se desfaz, ela seca e se decompõe. Então, a solução de Adão ali ela era precária. A solução de Adão cobria apenas o seu corpo, aquilo que ele entendia como sendo a fonte de vergonha. E ele só entendia isso no seu corpo. Mas a solução que Deus traz logo em seguida é trazer a pele do cordeiro. E a pele do cordeiro ali... mas também é um elemento que se desfaz. Temos que pensar que é um símbolo que Deus estava fazendo. Era o primeiro símbolo do Cordeiro de Deus que eu mencionei agora há pouco. Aquele que traria a vida eterna. Aquele que tiraria o pecado do mundo. Né? João 1,29. Portanto, Deus estava propondo ali já, de imediato, e ratifica isso em Gênesis 3,15, né? Uma solução eterna, cobrindo o corpo, a alma e o espírito. Ou seja, a solução verdadeira. Só que quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que nós contemplamos? Nós contemplamos, queridos, as pessoas ainda correndo atrás das folhas de figueira. Mas vemos também alguns que já usam aqui a pele do cordeiro, ou seja, uns buscando soluções humanas, outros buscando soluções divinas. Uns vivendo à custa das obras da carne, como tentando preencher o vazio que aconteceu pela ausência de Deus. E outros já desfrutando da presença de Deus e tendo em si os frutos do Espírito. Percebem a diferença que nós estamos vendo aqui? Percebe o que é, né, essa tal guerra de naturezas que eu estou falando. Então não importa para onde você olhe. Né? Não importa a raça, não importa a cor da pele, não importa a classe social, não importa. Todo lugar que a gente olha, nós vemos pessoas vestindo folhas de figueira e algumas já usando a pele do cordeiro, a justiça de Deus. E sem exceção, dos dois lados, todas travando uma guerra. Aqueles das folhas de figueira perdendo, porque tem que renovar constantemente as suas vestes ali, e elas nunca vão atender o que eles precisam, nem externamente, nem internamente. E do lado de cá, do lado dos filhos de Deus, eles enfrentam situações diversas e adversas. E como eu já disse, né, uns ganhando, outros às vezes um ganha e perde, e alguns até voltando às folhas de figueira. É isso que é a guerra das naturezas. Beleza? Então terminamos aqui a nossa reflexão de hoje. Tá? Agora é hora de nós falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te bendizemos nesta manhã, nós te exaltamos, Senhor, com todo o nosso ser, porque Tu és digno de ser adorado, de ser louvado, Pai.
Senhor querido, nós não queremos mais ser apenas conhecedores do bem e do mal. Nós queremos ser Deus, ser hoje o conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é a exortação que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro nos faz, Senhor. Nos ajuda a cada dia aprofundarmos na tua presença, a cada dia conhecermos mais da tua palavra, Senhor. E com isso, Deus, estamos revestidos da justiça que vem de Cristo, da pele do Cordeiro de Deus, revestidos, Senhor, da unção que desce desse Espírito Santo, Pai, e apresentando em nossas vidas os frutos, Pai, dessa relação. Em nome de Jesus, Pai, guarda nossas vidas esse dia. Guarda a casa, a vida e a família de cada um desses irmãos que acompanham esta reflexão neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos começar a examinar, como eu disse, né, as folhas de figueira, as obras da carne. E começaremos, na parte 1, falaremos sobre esses três aqui, ó. Imoralidade sexual, impurezas e libertinagem. Espero vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Não deixe de curtir o nosso canal, tá? Inscreva-se ali, ative notificações, compartilhe com seus amigos e também sempre fique atento aí aos parceiros que vamos começar a colocar aqui. São pessoas que têm nos ajudado nesse ministério, que inclusive você também pode fazer isso. Como? Acesse lá o nosso portal, apalavraresponde.com.br e você vai saber como. Tchau, tchau. Até mais, se Deus quiser. Entende? Porque no caso, se você não entende uma história, eles não vão fazer a